Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Jana Cires Studio, onde compartilho a minha experiência e paixão na produção de acessórios para noivas e festas. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o processo de criação desse arranjo, que foi pensado especialmente para transmitir leveza e delicadeza. A ideia desse arranjo nasceu do desejo de criar algo sutil, mas ao mesmo tempo cheio de presença. Por isso trabalhei com flores e folhas de tamanhos variados, todas na resina branca, explorando texturas e tonalidades diferentes dentro do próprio branco. Além disso, também utilizei cristais, strass e pontos perolados para poder quebrar um pouco a monotonia do branco. Esse tipo de arranjo funciona muito bem tanto para daminhas quanto para noivas que buscam uma proposta mais minimalista, especialmente em cerimônias intimistas ou ao ar livre. Para fazer a montagem dessa peça, então eu vou precisar do fio Cooper ou cabelo de anjo de 0,4 mm na cor prata, strass de base icônica SS28, cristal rondel translúcido irisado de 6 mm. Vou utilizar uma gota perolada, ela é equivalente a mais ou menos 6 mm. Aqui eu também tenho vidrilhos translúcidos irisados, uma cola B7000, uma cola de bijuterias, uma régua, um alicate de corte, um alicate do bico chato, flores e folhas de resina. Então comecei cortando 30 centímetros do meu fio e passei por eles 7 vidrilhos. Seguro eles assim, puxando para cima, para poder fazer a minha torção. Travei uma primeira vez. E a medida dessa haste vai ser de 1 centímetro. Vou fazer mais 2 galinhos com a mesma quantidade de vidrilhos e esses galinhos terão meio centímetro de haste. Vou criar um intervalo aqui de umas 4 torções, o que é equivalente a meio centímetro de haste. Vou me preocupar em fazer o torcidinho somente na parte onde vai aparecer. Essa outra parte aqui, ela vai ser enrolada na base, então eu não preciso torcer, somente juntar os fios. Vou precisar de 2 galinhos. Para fazer o próximo galho, eu preciso de 50 centímetros de fio. Passo uma ponta perolada e dobro ele ao meio. Essa primeira haste aqui, ela vai ficar com 1,5 cm. Coloco um cristal e meio centímetro de haste. Crio um intervalo aqui de 4 torções. Vou fazer aqui o galinho para colar o strass e eu preciso de um instrumento para deixar o círculo aqui pronto. Esse galinho do strass vai ter 1 centímetro de haste. A partir desse ponto, eu vou começar a colocar as minhas flores. Então aqui eu fiz 4 torções, ou seja, meio centímetro. Mas primeiro eu vou passar para vocês aqui detalhes como medidas e as técnicas de resina que eu utilizei. Para fazer essa maior de 4 pétalas, eu utilizei esse instrumento aqui e ele tem aqui em torno de 1,3 centímetros. A técnica de resina que eu utilizei foi a do efeito açúcar. Essa técnica de resina em específico, ela está disponível no clube de membros, mas caso vocês não tenham acesso, vocês podem aí também utilizar qualquer outro tipo de técnica de resina. Então eu preciso de 2 maiores dela. As folhinhas, eu fiz ela em 2 medidas. Essa medida aqui é de 1,5 cm e essa daqui de 1,3 cm. E fiz essa haste aqui com 4 torções, ou cerca de meio centímetro. Vou precisar de 2 dela e eu preciso que elas sejam espelhadas aqui, ó. O acabamento tem que ser espelhado uma para a outra. Já para fazer essa florzinha, eu utilizei esse instrumento e ele tem cerca aqui de meio centímetro. A técnica de resina que eu utilizei tanto na florzinha quanto na folhinha é a técnica de fazer a esmaltação. Eu criei a película com a esmaltação, porém aqui eu utilizei um esmalte branco. E nesse daqui eu utilizei um esmalte renda, então aqui ficou com uma leve transparência e aqui ficou com um branco sólido. Daí fiz a finalização com o top coat ou com a resina, caso vocês prefiram, uma camada por baixo e uma camada por cima. E vou precisar de 4 florzinhas. Então voltando ao meu galho que eu havia iniciado,
eu pego a minha florzinha e eu vou fixar ela aqui, ó, no finalzinho dessas 4 torções. E eu vou deixar nela uma haste aqui, ó, de mais ou menos meio centímetro. Eu poderia ter feito a torção aqui nesse fio antes, tá? Um pouquinho mais, mas eu prefiro fazer a torção junto com a haste da florzinha. Seguro aqui, ó, as 2 peças juntas. E a minha primeira florzinha vai ficar assim. Vou pegar aqui a minha folhinha, com essa daqui maior para cima, e com intervalo aqui de meio centímetro nessa haste principal, e meio aqui também, ó, na folhinha. Eu vou fixar ela aqui também, segurando aqui, nessa parte de cima, e fazendo a torção. O meu intervalo aqui também vai ser de meio centímetro, e eu venho com o meu galinho de vidrilhos, sendo que esse último de baixo vai ficar virado para dentro. E aqui, ó, ele também vai ficar com meio centímetro de haste, tá? A partir desse último aqui, ó. À medida que eu for adicionando aqui outros galinhos, essa haste principal ela vai ficando mais firme e mais estruturada. Vou adicionar mais uma florzinha. Aqui embaixo vai ter em torno de meio centímetro também de intervalo, porém a haste dessa florzinha ela vai ser maior. Eu vou deixar ela com 1 centímetro. Tem uma marcação aqui, ó. Então, meio centímetro aqui. E ela entra aqui. Aqui eu vou virar um pouquinho para ela ficar nessa posição. Vou voltar agora para essa haste principal e eu vou utilizar qualquer um desses 2 fios. Vou desmanchar aqui um pouquinho, porque eu preciso de um intervalo aqui também de meio centímetro. Vou fazer com ele mais um galho e vou utilizar uma continha perolada. E ele vai ter uma haste aqui de 2 centímetros. Vou fazer uma torção de 1 centímetro. E aqui mais um galinho de meio centímetro para colocar um strass. Agora eu torço novamente até a base. O strass vai ficar do lado de cima, tá? Para poder ir fechando aqui. Então, esse fio maior aqui que ficou, do lado de baixo eu vou fazer mais um galho de strass. E a haste dele vai ser de 1,5 centímetro. Vou juntar os 2 novamente. E junto à base desses 2 galhos, eu vou adicionar uma florzinha maior. Essa haste da florzinha vai ser menos que meio centímetro, o suficiente para ela ficar articulada. E eu vou precisar desse fio aqui para fazer uma haste aqui no meio. Mas antes aqui eu vou colar os meus strass e vou fazer a outra metade do meu arranjo, que é uma parte espelhada para o lado de cá. Caso vocês prefiram aí, pode utilizar um strass de costura. Eu vou utilizar primeiro a cola B7000 para poder fixar ele. Depois que eu sequei o meu strass aqui por 5 minutinhos, eu venho com a minha colinha de bijuterias, tá? Eu gosto de colar dessa forma porque eu acho mais seguro. E deixar secar mais 5 minutinhos. Eu posso deixar também para passar no final, porque aqui ainda vem mais 2 strass, tá? Agora eu vou unir as 2 partes. E para isso eu vou torcer esse galho de cá para cá e esse galho para lá. Porém, como eu ainda vou fazer mais um galho aqui no meio, eu vou deixar esse fio aqui para poder fazer esse galho. Então, eu vou deixar ele solto. Se não tivesse sobrado, eu poderia vir com um outro externo. Ó, se ficar muito vago aqui, ó, essa florzinha, como foi a última, eu posso subir a posição dela aqui mais um pouquinho, tá? Ou seja, eu tiro ela daqui e vou subir ela mais um pouquinho ou deixar uma haste um pouquinho maior. Só para mim poder chegar ela aqui para cima, ó. Porque daí ela faz esse preenchimento. Aqui eu só movi um pouquinho, né? A haste nem vou precisar mudar ela de lugar, ó. Elas vão ser encaixadas bem próximas.
Vou fazer uma haste de 2 centímetros e passo um cristal e vou torcê-la por volta de 1 centímetro. Seguro a base firmemente e depois eu vou criar mais um galinho de meio centímetro de haste para poder colocar um strass. Na mesma direção do outro lado, vou criar mais um galinho para colar mais um strass. Terminei minha torção até a haste principal, porém o meu fio ficou curto e eu vou precisar fazer uma emenda. Com essa emenda eu já faço uma espiral e faço a finalização na parte de trás. Dessa forma eu deixo um acabamento mais seguro, escondo todas as pontas, depois organizo aqui as minhas contas também, organizo os galhos, a curvatura da peça e também as minhas flores. O arranjo pronto ficou com 10,5 centímetros. Se você não trabalha com resina, você também pode substituir essas flores por porcelana fria, ABS ou até mesmo tecido, além de também poder variar as cores. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e não deixe de se inscrever. Até a próxima!